Continuando o estudo sobre a cosmovisão, nós nos deparamos com a dúvida básica da filosofia. O que é a realidade? Existe a realidade? Como é constituída a realidade? Será que tudo isso que a gente vê é concreto, é real, ou é somente uma abstração, uma imaginação? Será que nós somos seres reais? Ou nós somos simplesmente sonhos? Será que estamos sonhando com tudo isso que vemos? Será que é tudo imaginação? E se não é a imaginação, se isso existe realmente, qual é a origem disso tudo? Por que esse mundo existe? Por que existem os animais? Por que existem os seres humanos? Por que existem as plantas? Por que existe terra e mar e águas? Qual é a razão disso tudo? Como nós vimos ontem, irmãos, há o posicionamento da evolução natural, da seleção natural. Por conta das condições climáticas, por conta das condições ambientais, ao longo de milhões de anos, as espécies foram se selecionando. É a seleção natural da espécie. E os mais aptos se sobrepuseram aos menos aptos, e dessa forma foram se fixando, como hoje. Isso vale para os animais, isso vale para as conformações geofísicas, isso vale para o solo, isso vale para as plantas. Nesse processo de acomodação, irmãos, não precisa de Deus. As coisas vão se acomodando naturalmente. Não existe nada sobrenatural. Não existe nada divino. Na verdade, irmãos, esse processo de seleção, essa cosmovisão, apresenta um mundo sem propósito, que está em constante evolução, portanto não tem um propósito. Não tem um propósito definido por um Criador. É simplesmente uma sucessão natural. As coisas vão acontecendo. E como a nossa lição diz, um dos autores diz assim, esse mundo é só um conjunto de átomos e vazios. Átomos que se ajuntam em moléculas, em tecidos e que viram animais e viram seres humanos. E vazios, onde não tem matéria. Se bem que no nosso espaço sempre tem matéria. Até no vazio tem o oxigênio, tem o hidrogênio. Então, irmãos, esse é um processo, um dos conceitos de cosmovisão, uma evolução natural. O segundo conceito, irmãos, é o primeiro conceito que aparece na história, é o conceito de que Deus é o criador de todas as coisas. Ou para outras civilizações, para outras culturas, alguns deuses são os criadores, mas tem um propósito. Um ser onipotente, todo-poderoso, criou com um objetivo, tinha uma intenção. O Senhor, quando criou homens e mulheres, criou seres para que ele pudesse se relacionar com eles, para que pudessem louvá-lo, para que ele tivesse prazer nesse relacionamento. E essa forma de criação, irmãos, com um originador intencional, com um projetista disso, um arquiteto projetista desse mundo, ela implica num comportamento moral. Um comportamento diante do Criador. Se ele criou com intenção, eu devo ter um comprometimento com ele. Eu devo responder a ele por essa criação. Eu tenho que ter um comportamento ético e moral diante de Deus. O livro de Salmos, no capítulo 53, no verso 1, diz o seguinte: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. O nécio, ou seja, o louco, diz assim, por causa de tudo isso, porque não tem ninguém que faz bem, não tem Deus, não existe Deus. Não existe Deus. Verso áureo da nossa lição, nós vimos ontem, os olhos do Senhor estão em todos lugares, sobre os bons e sobre os maus. Mas ainda, irmãos, e agora nós vamos ler o verso áureo da Bíblia, São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, irmãos, além de um Deus criador, com uma intenção criadora, com uma obra criadora, esse Deus nos ama, esse Deus se envolve com as suas criaturas. E para salvá-las, para resgatá-las, ele deu o seu Filho. Isso dá ao ser humano, irmãos, um valor que nenhuma outra filosofia dá. Nenhuma filosofia materialista pode dar um valor para o ser humano como esse que Deus dá. De amar e amar a tal ponto de se entregar para resgatar esse ser humano. E esse é um ser pessoal. Não é uma energia. Não é uma energia criativa. Não é uma explosão atômica no Big Bang, no primeiro momento da história da criação desse mundo, e daí as coisas passaram a se desenvolver naturalmente. Esse Deus é uma pessoa. E com uma pessoa, irmãos, eu posso me comprometer. Eu não posso me comprometer com uma energia, eu não posso amar uma energia, mas eu posso amar a Deus. É uma pessoa, eu posso amá-lo. E quando eu tenho essa visão de mundo, irmãos, essa visão, dessa cosmovisão bíblica, de que Deus criou todas as coisas intencionalmente, que Ele mantém todas as coisas intencionalmente, e que Ele mandou seu Filho aqui morrer para nos salvar intencionalmente, eu vejo assim, quantas boas intenções o Senhor Deus tem para comigo. E como é que eu vou responder a Ele, irmãos? Como eu posso responder a alguém que me ama? Amando também. E é isso, irmãos, que nós devemos ter quando entendemos a cosmovisão bíblica da criação e da manutenção e do resgate desse mundo. Existe um Deus que nos ama, que nos criou e que se envolve conosco. Por isso, eu vou responder a Ele de que maneira? Me comprometendo eticamente, me comprometendo moralmente, agindo de acordo com a sua vontade e principalmente o amando, porque Ele nos amou primeiro.